Ok, vamos lá. A nossa história de hoje começa com um cara chamado John. E olha, se a gente olhasse de fora, ia parecer que ele tinha ganhado na loteria da vida, sabe? Um executivo de sucesso, cargo super importante, casa bacana, família de comercial de TV. Mas, por dentro, a coisa era bem diferente. A vida dele estava, na verdade, se desfazendo. E o pior, ele nem percebia. E essa frase aí é o próprio John falando. É a visão dele da situação. E, vamos combinar, é uma visão bem comum, né? Quando tudo começa a dar errado, a primeira coisa que a gente faz é procurar culpados. E com ele não era diferente. Pensa bem, ele era o gerente geral mais jovem da história da empresa, cheio de orgulho dos resultados que entregava. Então, na cabeça dele, era óbvio, o problema só podia ser dos outros. Isso nos leva direto para aquele dilema clássico de liderança, sabe? O sucesso que só existe no papel, nos gráficos, nos relatórios. Um sucesso de números que, na vida real, não significava nada. O John estava, teoricamente, no auge da carreira dele, mas por dentro se sentia completamente perdido, irritado, sobrecarregado. Era aquela fachada de sucesso que escondia um fracasso, tanto pessoal quanto profissional. E só para a gente entender o tamanho do problema, a pressão vinha de todos os lados. No trabalho, ele era gerente de uma fábrica com mais de 500 funcionários, e a equipe estava prestes a formar um sindicato, o que para o chefe dele era um sinal claro de que a gestão do John estava falhando. Já em casa, o clima era péssimo. A conversa com a esposa, com os filhos, era só briga ou um silêncio constrangedor. De repente, até o trabalho, que era o único lugar onde ele se sentia no controle, também começou a ruir. Ficou claro que o jeito tradicional dele de mandar simplesmente não estava mais funcionando. Aí que vem a virada na história. A mudança para ele começa num retiro meio inusitado, onde ele acaba conhecendo uma figura, um ex-executivo que virou monge, um cara chamado Simeão. E é com ele que o John tem a primeira grande epifania, a diferença brutal que existe entre forçar alguém a fazer algo e, de fato, inspirar essa pessoa. E essa distinção fica muito clara quando a gente olha para essas duas colunas. De um lado, o poder. O que é o poder? É basicamente usar o cargo para obrigar alguém a fazer o que você quer. É o famoso faça isso, senão. Do outro lado, a gente tem a autoridade. E a autoridade não é um cargo, é uma habilidade. É sobre influenciar as pessoas de um jeito que elas queiram fazer o que precisa ser feito. Poder você pode ganhar e perder num piscar de olhos. Agora, a autoridade, essa você precisa conquistar. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. A gente gerencia coisas, certo? Estoque, orçamento, planilhas. Mas liderar é sobre gente. Liderar lida com confiança, criatividade, comprometimento. E essas coisas, elas são, por natureza, voluntárias. Ninguém pode ser forçado a confiar em alguém ou a se comprometer de verdade. Isso tem que vir de dentro. Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se o poder só desgasta as relações e a autoridade é o que constrói, como é que um líder desenvolve essa tal de autoridade? Bom, a resposta para isso muda completamente o jeito que a gente costuma ver a estrutura de qualquer empresa. E é aí que entra a grande metáfora visual da nossa análise. É uma mudança radical de pensamento, que joga fora aquele modelo tradicional de chefe no topo e adota um modelo focado em serviço. É uma ideia que de primeira pode parecer meio maluca, meio contra o que a gente aprendeu, mas que no fundo faz todo sentido. Vamos pensar no modelo tradicional, aquele que a gente vê em todo lugar, herdado lá das estruturas militares. Nele, todo mundo está focado em uma única coisa: agradar o chefe. O funcionário quer agradar o supervisor, que quer agradar o gerente, que por sua vez quer agradar o diretor, e por aí vai. E nessa corrente toda, quem é que sobra lá no final, quase como um detalhe? Pois é, o cliente. Agora, e se a gente virasse tudo isso de cabeça para baixo? Nesse novo jeito de pensar, o cliente vai lá para cima, para o topo. Ele é a prioridade número 1. Logo abaixo dele, quem aparece? A galera da linha de frente, os funcionários que lidam diretamente com o cliente. E o líder, onde ele fica? O líder vai lá para a base. A função dele muda completamente. Agora, o propósito dele é servir e dar suporte para essa estrutura toda funcionar. Então, o papel do líder muda da água para o vinho. Em vez de ficar só dando ordem e controlando cada passo, a responsabilidade principal dele passa a ser outra: tirar os obstáculos do caminho. É garantir que a equipe tenha tudo o que precisa para fazer o melhor trabalho possível para o cliente. O foco de todo mundo, sem exceção, se alinha numa direção só: servir quem está lá no topo da pirâmide. Ok, a ideia da pirâmide invertida é fantástica, mas a grande pergunta é: como é que a gente faz isso na prática, no dia a dia?
É aí que o monge Simirão apresenta um modelo completo, um passo a passo que mostra como a liderança de verdade é construída. É uma estrutura que começa lá dentro, com uma escolha, e vai até a influência que se tem sobre as pessoas. Então, vamos seguir esse caminho juntos, passo a passo. O ponto de partida é a vontade, é a decisão, a escolha consciente de querer servir, de alinhar o que a gente pensa com o que a gente faz. Essa vontade, ela se transforma em amor. E calma, não é amor no sentido romântico, é amor como um conjunto de comportamentos. Esses comportamentos, por sua vez, levam ao serviço e ao sacrifício, que nada mais é do que identificar as necessidades da equipe e fazer o que for preciso para ajudar. E quando isso é feito de forma consistente, isso constrói a tal da autoridade. E o resultado de tudo isso? A liderança. A liderança de verdade. Ok, eu sei. Nessa hora, muita gente deve estar pensando, peraí, amor no trabalho? Soa meio estranho, né? Até fora de lugar. Mas a ideia aqui é justamente essa, é dar um novo significado para essa palavra. É tirar toda aquela carga de sentimento e definir o amor como uma disciplina, algo profissional baseado em ações e comportamentos bem concretos. Essa ideia vem lá do grego, da palavra ágape. E a gente tem que pensar nesse conceito não como um sentimento que vem e vai, mas como uma escolha. É um tipo de amor que se baseia em como a gente decide se comportar, em como a gente trata as pessoas. Não importa se a gente gosta ou não delas naquele momento. É, no fim das contas, uma ação. É um verbo. E aqui a gente vê na prática como esse amor vira ação. Não tem nada de abstrato nisso. Paciência é simplesmente ter autocontrole, não explodir. Bondade é dar atenção, um elogio, um incentivo. Humildade é ser gente de verdade, sem máscara, sem arrogância, estar aberto a aprender. E respeito é tratar todo mundo como gente importante, porque no fundo todo mundo é. E o mais legal disso tudo é que nada disso é um dom que nasce com a pessoa. Tudo isso são escolhas, comportamentos que qualquer um pode decidir ter. E essa frase, que vem do livro escrito pelo próprio monge Simeão, resume a filosofia toda de um jeito perfeito. O grande paradoxo da liderança é exatamente este. Para liderar de verdade, é preciso servir. Não é sobre chegar no topo para ser servido, mas sobre ficar na base, servindo para que todo o resto da equipe possa crescer e brilhar. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, né? O jeito que uma pessoa lidera acaba definindo tudo. Os resultados, os relacionamentos e, lá na frente, o legado que ela deixa. A escolha entre simplesmente mandar, usando o poder do cargo, ou liderar de verdade, com uma autoridade que foi conquistada pelo serviço, essa escolha, no final das contas, é o que define a essência de um líder.